Aleluia. Continue glorificando se você sentiu a presença do Espírito Santo. Grande é o Senhor. Louvamos a Deus. Que alegria poder estar nesse ambiente de adoração, onde o nome do Senhor é engrandecido, onde o nome do Senhor é exaltado. Glória a Deus. Eu já sinto a presença do Espírito Santo. Quando sentem a presença do Espírito Santo já aqui? Meus irmãos, que alegria poder estar com vocês hoje. Eu me sinto muito honrado. Desde que estivemos com o pastor Paulo e o pastor Wallace a semana passada, eles foram nos visitar e ver uns desafios que a gente estava acompanhando com o pastor Samuel. E de lá já conectamos para que estivéssemos aqui com essa igreja. Estou muito feliz de poder vir aqui com a minha esposa, que já podia fazer o apelo aqui, né? Já pregou, já foi maravilhoso. Mas o meu filho, o André, também que veio, e minha esposa me deu, não só o André, nós temos 4 filhos. Crescer e multiplicar, eu levo a sério a palavra de Deus. Meu pai e meu avô falavam que no tempo dele tem que encher um banco. Só que hoje é cadeira, e é muita cadeira, né? Então eu estou continuando. A nossa filha mais velha, a Bela, ela tem 10 anos de idade. E a nossa filha mais nova, são 2 meninas e 2 meninos, tem 3 meses. Então essa mulher, eu vou falar uma coisa sobre a pastora Nayane para vocês. Ela é natural de Petrópolis. E sabe aquele concurso de beleza, o Miss Universo? Esse nome, deram um nome para esse concurso por causa dela. Não, é verdade. Para quem conhece um pouco da história, nós assim, não está nem aí com a história do Miss Universo, né? Mas o nome desse concurso antes era Miss Mundo. E quando encontraram ela andando ainda em Petrópolis, onde ela nasceu, viram ela na calçada ali da cidade imperial, com essa beleza, falaram assim, essa mulher não é desse mundo. Aí tiveram que mudar para o universo, porque a beleza dela é maior do que esse mundo, é do tamanho do universo. Te amo, meu amor, muito bom estar com você aqui. Eu quero louvar a Deus por cada um de vocês e pelos servos dessa igreja, pastor Paulo Silas, sua esposa Miriam, e os pastores Wallace e Regiane também. Amamos a vida de vocês. Já apreciávamos, né, a reputação de vocês, né, precedeu a vinda, e hoje os meus olhos podem ver e presenciar o que é esse ambiente de louvor, de glória, de consagração ao Senhor. Deus seja louvado pela vida de vocês, honra a vida de vocês. Traga um abraço de um monte de gente lá de São José dos Campos, igreja a qual nós servimos há 4 anos. Lá o pastor Silas falou um pouco, nós somos 180 templos em várias regiões, e ao mesmo tempo a gente dá suporte ao pastor Samuel nos desafios e missões que ele tem. A última missão dele, nós estamos em Niterói, na orla de Niterói, construindo uma catedral que foi desenhada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, um único igreja evangélica que ele chegou a desenhar há muito tempo atrás, para ser construída naquele local, e vagou por aí, né? A concessão foi para a mão de uma igreja, depois de outras igrejas, e caiu na mão dele por alguma razão, né? Deus colocou, e a gente está iniciando essa obra lá em Niterói, para daqui a uns 3, 4 anos, quem sabe, termos um monumento da nossa fé, algo que represente a grandeza da Assembleia de Deus e do povo pentecostal aqui no Brasil, para ser um orgulho para cada um de nós. A gente vê, né? Geralmente a Assembleia de Deus, o pessoal fala, igrejinha, o povinho, não sei o quê. Nós vamos estar nos locais talvez mais nobres dessa nação. Então nós estamos felizes também por poder estar lá, e o pastor Paulo, Silas e o pastor Wallace estiveram lá conosco para ver um pouquinho daquele grande desafio que aconteceu e está acontecendo lá. E trago um abraço também para vocês. Vocês são extraordinários. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Que preciosidade que vocês são. Que unção maravilhosa, que talento. Deus seja louvado pela orquestra, pelo coral, pela banda. Deus abençoe cada um de vocês e todos os líderes que compõem essa preciosa igreja. Eu quero compartilhar com vocês, no tempo que me foi dado, uma palavra que vem provocando o meu coração já desde janeiro. Todos os anos a nossa igreja ela escolhe um tema anual, e esse tema eu tenho como praxe ficar ruminando, debatendo, meditando nele durante um ano inteiro, para entender todas as lições que Deus quer nos dar através daquilo que Ele propôs para o ano. Esse ano a nossa igreja tem como proposta sal da terra e luz do mundo. Isso é um tema que provoca a gente a sair das 4 paredes, que provoca a gente a realçar o sabor daquilo que está ruim. Aquilo provoca a gente a entender que cada um de nós tem um chamado específico, tem um tempero específico, e Deus quer usar o nosso tempero. Vocês já perceberam? A pastora Naine tem um tempero dela.
É um tempero mexicano, daquele bem, né? Bem ardido. Ela chega e vem e vai. Eu já tenho outro tempero, tenho um tempero mais suave, um tempero mais leve. Mas a casa de Deus é assim, cada um tem um tempero. Quando Jesus falou sobre ser sal da terra, a prioridade dele, o que ele realça nesse texto é: e se o sal perder o seu sabor? Ele está falando na qualidade do tempero. Se nós perdemos um tempero que a gente tem, como é que a gente vai mudar os ambientes? A gente não vai servir para nada, a não ser ser jogado no chão e pisado pelos homens. Então eu falo muito para minha mulher: deixa Deus te usar com o tempero que Ele te deu. Quando eu falo de tempero, eu estou falando de temperamento. Você sabia que o seu temperamento foi levado em circunstâncias? O seu temperamento, Deus pensou nele quando Ele desenhou o teu propósito. O teu propósito precisa que o teu temperamento seja agido e colocado em prática, em execução. Tem coisas que gente caladinha não consegue fazer. Deus precisa de gente favelation. Agora tem coisa que favelation não consegue fazer. Deus precisa de gente caladinha. Tem coisa que músico consegue fazer, que quem não toca não consegue. Então Deus quer usar o tempero de cada um de nós, respeitando a nossa individualidade, respeitando o nosso jeito de ser. A casa de Deus é assim, é um coletivo de pessoas, cada um vai adicionando um pouquinho de sabor, e esse alimento, esse banquete, essa comida vai ficar gostosa aqui. E nós vamos transformar o mundo quando nós entendemos isso e agimos em cima do nosso temperamento, do nosso tempero, do nosso gosto. A minha pregação não tem a ver com isso, embora fui levado para isso, para poder exemplificar um pouco do que eu vivo na minha casa e no meu dia a dia. Mas esse texto que eu quero compartilhar com vocês também nos provoca a pensar um pouco sobre esse tema de sal da terra e luz do mundo. Por que que nós, como igreja evangélica no Brasil, e essa é uma provocação para mim, eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim. Por que que nós ainda não temos o impacto que éramos para ter? Por que que a gente não tem a relevância que éramos para ter? Porque nós somos grandes, nós somos numerosos. A percentagem de evangélicos no Brasil é muito grande. Existem igrejas em todas as ruas e esquinas, quase de todo esse Brasil. Por que que nós não conseguimos impactar tanto quanto o número que se vê na porcentagem de evangélicos no Brasil? E eu quero poder adicionar um pouco desse pensamento, dessa provocação que eu fiz para você nessa noite, no texto que está no Evangelho de Jesus, lá escrito em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1. Mateus 17, versículo 1, é um texto muito conhecido da igreja. Você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu tablet, no telão. Se você está nos assistindo pelas plataformas digitais, Deus te abençoe, e Deus tem uma palavra para a tua vida aí do outro lado dessa câmera, ou do seu celular ou televisão. O texto de Mateus 17, versículo 1, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, que bom é estarmos aqui. Se quiseres, eu farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele ainda falava isso, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se diante no seu rosto, em terra, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. Quando eles ergueram os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto eles desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Pula para o versículo 14 para mim, por favor, aí na mídia. Então, só para você entender, eles estão no topo do monte, em um dos cultos mais pentecostais relatados na Bíblia. Transfiguração, algo que esses discípulos viveram, que poucos talvez vão ter a experiência de entender no topo do monte. E ele falou: vamos morar aqui, vamos construir uma tenda, vamos habitar, está gostoso esse culto. Veio a voz: esse é meu filho amado. Jesus fala: vamos descer. Aí quando eles descem desse topo de monte, dessa glória, desse culto de domingo à noite, olha o que acontece. Quando chegaram ao lugar baixo, onde estava a multidão,
Um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem convulsões, está sofrendo muito, muitas vezes ele cai no fogo ou na água, e eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e daquele momento em diante, ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: porque a fé de vocês é pequena. Em verdade lhes digo, se tiverem fé, como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. E o último texto que diz: mas essa casta não se espelhe senão por meio de oração e de jejum. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Você, crente, conhece esse texto, todo mundo sabe do que aconteceu. Todo mundo lembra desse versículo, né? Essa casta não sai senão através de oração e de jejum. Esse texto, ele conta resumidamente para a gente um dos cultos mais maravilhosos. Eu gostaria de estar nesse topo desse monte. Eu não sei você, mas eu, na minha vida, eu tenho alguns cultos que me marcaram. Até hoje eu tenho lembrança desses cultos. Eu lembro uma vez que nós estávamos lá em São José dos Campos, num culto de terça-feira, um culto de ensino no meio da semana, que a gente estava falando uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. Daí a gente vinha pregando Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. E eu sou, como fala minha esposa, calminho, né? Não respiro, mas né? Eu sou tipo um carro 1.0 com ar-condicionado ligado, subindo uma ladeira. Começa devagar, mas quando engata, eu vou embora. Você vai ver daqui a pouco. Eu começo devagar, mas vai aquecendo o motor. Daqui a pouco eu estou de quinta, eu estou a 200 por hora. E a gente estava pregando aquela série de mensagens poderosas, de impacto, falando do Espírito Santo. A igreja estava recebendo, avivada. Aí eu lembro que eu convidei um amigo meu, César Vasconcelos, neto do pastor Cebides Vasconcelos. César vinha aqui ministrar para a gente. E o dia que ele foi ministrar, talvez ele errou ou pensou que era um culto, não de Espírito Santo, não avivado, mas de liderança e de ensino. Então quando ele foi pregar, eu cheguei um pouco tarde, não consegui chegar cedo naquele dia. Ele colocou alguns slides e foi pregando: ponto 1, ponto 2, quem é o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz, quais são as características da pessoa do Espírito Santo, como se fosse uma EBD, uma aula. E quando eu cheguei, às vezes pré-formatado naquilo que eu acho que nós devemos fazer com o Espírito Santo, eu olhei e falei assim: eu não acredito que ele está pregando com PowerPoint, num culto de avivamento, num culto desse poderoso. Aí ele pregou ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. No final ele fechou: então, irmãos, essa é a pessoa do Espírito Santo. Esses são os ambientes onde o Espírito Santo está. Vamos orar. E todo mundo fechou o olho, ficou em pé. Quando começou a oração, o poder de Deus tomou aquele lugar de uma forma. Era o Espírito Santo falando: André, não é você que me manipula, não é você que diz como eu vou agir. Eu posso agir num culto que grita, eu posso agir no culto de você cuspindo. Gente, eu cuspo, tá? Até a terceira fileira aqui, cuidado. Se cair em você, não tira, porque vai te curar em nome de Jesus. Recebe isso aí. Mas eu prego, eu canto, eu ando aqui. Daqui a pouco, maestro, eu vou subir aqui, eu vou pular, porque eu sou assim. Mas se o Espírito Santo quiser usar alguém caladinho, nesse tempero, ele usa. Veja, não somos nós que usamos o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos usa, é o Espírito Santo que habita em nós e que faz as coisas acontecerem. Até hoje, o culto era para terminar 9h15, começa 7h30, 9h15, 9h30. A gente saiu de lá quase 1h da manhã, que ninguém saía daquela igreja marchando na terra, o poder de Deus. Quem era caladinho se prostrava e chorava no chão. Quem é avivado, que nem minha esposa, ela tira o sapatinho, começava a dar volta olímpica na igreja, marchando na terra. Quando eu vi aquilo, foi um culto de topo de monte. Você lembra de um culto de topo de monte que você viveu aqui na igreja, que você viveu na sua vida? A gente gostaria que sempre fossem esses cultos. É exatamente isso que eles viveram. Transfiguração. Viram o rosto de Elias, o rosto de Moisés. Imagina que negócio extraordinário. Foi tão bom que Pedro falou assim: não vamos descer não. Senhor, eu vou construir tenda, vamos habitar aqui em cima, não vamos descer. Lá embaixo é dor de cabeça.
Lá embaixo tu tem que multiplicar pão e peixe, lá embaixo tem que tirar moeda na boca de peixe, lá embaixo nos perseguem, lá embaixo você tem que andar sobre as águas, lá embaixo tem que expulsar demônio, lá embaixo a gente é perseguido, lá embaixo a gente tem que sair fugido, lá embaixo a multidão vem e te aperta. Não, vamos ficar aqui em cima porque aqui está gostoso, eu estou gostando desse culto avivado, eu não quero ir embora da igreja, eu gosto muito desse ambiente de domingo à noite. Aí o que Jesus falou? Vamos não, vamos descer. Vida não é feita de topo de monte, vida é feita de baixo de monte. Topo de monte acontece episódios aqui e ali. Topo de monte é um domingo à noite na igreja. Mas mais do que unção domingo à noite, você precisa de unção segunda de manhã, lá no seu trabalho, lá na sua casa e lá na sua escola. Então Jesus está falando, eu sei que é gostoso estar aqui em cima, eu sei que é maravilhoso, mas nós não vamos habitar. Porque eu não estou desvalorizando a igreja, mas a igreja ela não é a centralidade da nossa vida, no sentido de, não é lá que nós gastamos toda a nossa vida, isso aqui é um intervalo, às vezes 1, 2 vezes na semana a gente vai na igreja, mas a vida é feita debaixo de monte, porque aqui é maravilhoso, aqui a gente esquece os problemas, aqui a gente adora a Deus, aqui a gente vê a qualidade musical, a gente recebe poder, a gente recebe ensinamento, recebe autoridade, recebe unção, só que essa unção não é para ser exercida no topo do monte, é lá embaixo do monte. Aí eles descem, não querendo descer, vamos ficar aqui na igreja, está maravilhoso. Aí quando desce lá, um pai chega e fala, Jesus, olha, eu procurei os teus discípulos, porque meu filho está endemoniado, e os teus discípulos, aqueles que gostam de topo de monte, aquele que gosta de avivamento, aquele que gosta daquele culto pentecostal, sabe aqueles de revelação, aqueles que marcham na terra, sabe aqueles que sopram no microfone, eu procurei eles, e eles não conseguiram expulsar o demônio do meu filho. Meus irmãos, de que adianta a gente viver glória no topo do monte, se a gente não tem autoridade para expulsar demônio embaixo do monte? De que adianta a gente só se reunir em 4 paredes e falar o quão bom o culto foi e quão ruim a nossa vida é? Você entende que você vem aqui não para ficar falando bem da igreja e mal da sua vida, mas você vem aqui para transformar a sua vida. Que bom que o culto foi maravilhoso, que bom que o culto foi poderoso, e aquilo que eu recebi no topo do monte, eu vou descer lá embaixo do monte. O poder e a autoridade manifesta lá no topo do monte, precisa se manifestar embaixo do monte. Eu estou pregando para uma igreja pentecostal, não estou? Eu estou pregando para uma igreja avivada, entenda isso, o avivamento não é quando o fogo cai, é quando ele espalha. Então a gente fala, o fogo caiu na igreja, olha, foi um poder na igreja, amém, glória a Deus, mas está caindo fogo na tua casa. Ei, está se espalhando no teu colégio, no teu trabalho, no teu ambiente, porque quando tem a bênção apostólica, aí que começa o baixo de monte. Receba poder, receba a autoridade do Espírito Santo nesse topo de monte, mas quando acabar aqui, vai lá na rua e expulse os demônios de Barueri, de Alphaville e de São Paulo. É para isso que nós estamos aqui, não adianta a gente só viver, e isso é maravilhoso. Aqui é onde nós nos reabastecemos, aqui é o nosso pit stop. Aqui é quando a gente recebe unção, mas aqui não é o lugar do exercício da nossa unção, não. Você imagina se todo mundo aqui fosse ter uma oportunidade para executar os dons e talentos que Deus deu? Isso aqui ia ficar 5 dias de culto. Igreja não é lugar para exercer dom, é para receber dom. Onde é que eu vou exercer, pastor? Lá embaixo do monte, lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua faculdade. É no mundo. Deus não te chamou para ser sal da igreja, você é sal da terra e luz do mundo. Você não é feito para a igreja, você é feito pela igreja, mas para o mundo. Então nós vemos nesse momento, para a gente receber topo de monte, para poder e glória aí. Ele chega com Jesus, por que a gente não conseguiu? Por que nós não conseguimos transportar o que nós recebemos no topo do monte, aqui para baixo do monte? E Jesus fala, não tiveram fé. Mas entenda, quer expulsar esse tipo de demônio, esse tipo de manifestação, esse tipo de barreira, vocês conseguem vencer com oração e com jejum. Oração e jejum aponta para, é quando vocês me buscarem, porque não tem como você ter uma relação com alguém que você não conversa. Se eu sou íntimo da minha mulher, eu tenho que conversar com ela, eu tenho que me aproximar. A conversa do crente com Deus chama-se oração, e ele adiciona, além de você se aproximar e me buscar através da oração, jejum também. Por quê? Porque você precisa ter fome. Fome é uma das formas que a gente pode dizer que, sabe quando tem um jogador de futebol, e aqui me apresentaram alguém que jogava futebol, que não toca a bola para ninguém, é fominha esse jogador, porque tudo que ele quer, tudo que ele busca é fazer o gol. Sabe quando você entra com fome, com sede de alcançar uma meta, o que você está falando? Eu quero tanto aquilo, eu vou com unhas e dentes,
eu vou além dos meus limites, porque eu estou com fome, eu vou conseguir, eu vou ganhar, eu vou alcançar, eu vou bater a meta, eu vou realizar, eu vou construir, eu vou fazer. Você está com fome. E eu vou falar para você, hoje, a igreja, e eu posso falar de São José, não estou falando daqui, não quero me intrometer, mas eu viajo um pouco esse Brasil também. Por mais que eu tenha, você pode pensar que o pastor falou que eu tenho um cara de mais velho do que o Felipe, ele acabou comigo ali. O meu irmão é mais velho, eu sou mais novo que ele, 1 ano e meio. Mas você viaja e você percebe, nós já temos tudo que é necessário para a gente transformar o Brasil. Vou repetir, nós, a igreja evangélica no Brasil, tem tudo que é necessário para transformar o Brasil. Olha para a gente, olha os talentos. Chega daquela desculpa, não, porque não tem dinheiro, porque não tem local, porque não tem igreja. As igrejas, a Assembleia de Deus, se assim eu posso dizer, tão localizadas. A gente falou da Catedral Niemeyer, nos melhores lugares do Brasil. Tem os pastores mais brilhantes, pregam bem, ensinam bem, são inteligentes, são eloquentes, falam bem. Olha que orquestra, olha que som, olha que ambiente. Quem entra aqui fala, esse povo é profissional, é uma orquestra sinfônica que veio tocar hoje. Por quê? Porque a igreja de hoje tem tanto talento, tem tanto dom, tem tanta unção, mas pastor, por que nós não conseguimos fazer mais? Não é por falta de capacidade. Deus já nos deu toda a capacidade, toda a habilidade necessária. O que nos falta? Fome. Sabe por quê? Veja, e você vai entender nesse exemplo. O leão, ele é o predador terrestre mais temido do reino animal. Por quê? Por causa das suas habilidades. Ele enxerga bem, ele tem um bom olfato, ele corre muito. Ele tem um salto de 10, 15 metros, ele sobe árvore, ele caça em bandos, ele sabe fazer estratégia, a mordida dele dilacera e parte no meio a sua presa. Então, essas habilidades do leão o fazem ser o animal mais temido do reino animal e da selva. Porém, se o leão não tem fome, o leão não se levanta para caçar. O leão não se levanta para farejar. O leão não vai em bandos. O leão não pula, o leão não corre, o leão não caça, o leão não vai atrás. Ele já tem tudo que é preciso para dominar, mas se ele não tem fome, ele não exerce, não coloca para fora aquilo que ele tem dentro. E eu vim nessa noite pregar aqui para esta igreja maravilhosa para dizer, essa igreja ela é cheia de dons, ela é cheia de talentos, ela é cheia de capacidade. Vocês são tão habilidosos. Às vezes o que nos falta para mais? Fome. Fome coloca para fora aquilo que Deus derrama dentro. Fome coloca para fora e nos faz exercer aquilo que nós já sabemos. O problema de Jesus, ele falou assim, não é falta de habilidade não, você já ora muito bem, já tem de qual, você sabe como expulsar um demônio, você sabe abrir um culto, você sabe tocar, você já sabe pregar. Olha quanto sermão você tem, todo mundo ama, mas vocês precisam ter fome. Quantos podem glorificar a Deus por isso? A gente precisa ser faminto de Deus. E como é que nós nos tornamos famintos? Pastor, como é que, se eu não tenho fome, o que eu preciso fazer? Ou o que Deus faz para provocar um apetite na gente? Existem na Bíblia, vários exemplos e formas que Deus usa para provocar o apetite da sua igreja e do seu povo. Vou falar só alguns aqui, por causa do tempo, e para o pastor Paulo me convidar depois para eu falar o resto. Mas uma das coisas que eu vejo aqui é, quando eu não tenho fome, o Espírito Santo me pega pela mão e me leva para o deserto. Jesus, depois de ser batizado, o texto diz, e Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito levou, mas o diabo tentou. Aquilo que o diabo usa para te tentar, o Espírito usa para te preparar, usa para te capacitar, usa para te habilitar, porque deserto é testes, e no deserto é um momento do jejum de Jesus, ou seja, Jesus é levado para lá, olha, você já tem tudo, você é filho de Deus, só que eu preciso criar uma fome, e fome vem com jejum, fome vem quando eu busco a intimidade. Aí ele vai passar 40 dias, lá na nossa igreja em São José, todo janeiro, nós temos uma cultura, na segunda semana de janeiro, sempre fazemos um jejum coletivo, toda a igreja, fazemos e-book, fazemos material, 21 dias de jejum, nós promovemos lá. Aí tem gente que fala assim, pastor, 21 dias é muito. Aí eu falo, mas Jesus jejuou 40, pastor, é muita coisa 40 também, né? Não tem alguma coisa mais rápida? Sabe o que eu respondo? Deus não quer que você chegue rápido, Deus quer que você chegue pronto. Não acelera o processo do jejum,
Não acelera o tempo de deserto, pastor, estou vivendo num deserto, é o preparo de Deus, é a escola de Deus, é a faculdade de Deus. Quando é que vai acabar? Quando você estiver preparado. Não tente acelerar, não saia prematuramente do teste de preparação que Deus tem para a sua vida, porque a pior coisa é a gente receber oportunidade, mas nós não temos preparo ou habilidade. Oportunidade é quando Deus prepara um ambiente, a habilidade é quando Deus te prepara para um ambiente. Então você imagina, Deus abre uma porta, mas você não tem capacidade e habilidade de gerir a porta que Ele abriu, de segurar a bênção que Ele derramou na sua vida. Então quando nós temos oportunidade, mas sem habilidade, é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. Porque quando nós não temos essa habilidade para uma oportunidade, aquilo que é bênção se torna maldição. Eu mencionei para vocês aqui, sou pai de 4 filhos. Estou negociando se a gente vai parar por aí ou se Deus manda mais. Já acabou, né, meu amor? A Naine não recebeu essa palavra, não. Ela repreendeu. 4 filhos. Sabe por quê? Porque filho é bom demais. Quantos concordam comigo que filho é bênção de Deus? É herança de Deus? É um capricho que Deus dá para um pai, para uma mãe. E se você não pode, Deus tem cura para você. E tem outras maneiras também. Mas você entende? Filho é bênção de Deus. Tem alguém que discorda disso? Mas pastor, se filho é bênção de Deus, por que a gente aborta? Por que tanta gente abandona filho em lixão, em lixo? Sabe por quê? Porque eles recebem uma oportunidade, mas eles não têm habilidade. Eles não foram treinados, eles não estão preparados para abraçar a bênção que Deus tem para a vida deles. E quando eu não estou preparado para abraçar uma bênção que Deus tem para mim, aquilo que é bênção se torna em morte, aquilo que é bom se torna em maldição. Fica tranquilo nesse deserto que você está passando, não tente apressar, Deus está te preparando. Lá na frente eu vejo uma porta aberta, uma resposta de oração, uma oportunidade que você tanto esperou está logo lá na frente. Tem alguém que recebe isso aqui da parte do Senhor. Mas você vai entender que os desertos de Deus, ele usa o deserto de uma maneira diferente da nossa. É aí que a gente às vezes não entende. Porque nós nos preparamos, o homem humano se prepara para aquilo que ele vê. Se eu vou fazer uma prova no ITA, que é lá em São José dos Campos, se eu vou fazer ENEM, se eu vou fazer um doutorado, uma pós, se eu vou fazer vestibular, eu vou chegar com o professor e vou falar assim: qual é a matéria, professor? De que página aqui? Eu não vou estudar mais do que a matéria, eu vou me preparar para aquilo que vai cair na prova. Eu não sei se você é que nem a minha, eu não vou estudar mais do que eu deveria estudar. Por quê? Porque a gente olha e a gente se prepara para o que a gente vê. Só que Deus usa esse deserto que você está passando para te preparar para o que você também não consegue ver. Você se prepara para o visível, mas Deus usa o deserto para te preparar para o invisível. E se eu me preparo para o que eu consigo ver, mas Deus me prepara para aquilo que eu não consigo ver, geralmente as perspectivas de Deus e minha se diferem. As conclusões, as ideias sobre quando eu estou pronto é diferente da de Deus. Porque eu acho que eu estou pronto pelo que eu vejo. Aí eu estou falando: Deus, eu já estou pronto, eu já atingi a idade. Cadê o carro? Cadê a habilitação? Cadê o dinheiro? Cadê o emprego? Cadê a posição? Cadê o ministério? Cadê a oportunidade? Cadê o dia que eu vou receber o convite? Cadê quando vai chegar a minha hora? Cadê quando é que eu vou namorar? Quando é que eu vou casar? Eu já estou pronto. Aí Deus no céu olha e fala: tu está pronto porque você vê, mas eu estou te preparando para aquilo que você não consegue ver. Você entende isso? Deus está te preparando para o inesperado. Deus está te preparando para o invisível. Não é porque você não vê que você não pode estar pronto. Entende que quando você, eu não sei se você já passou por essa situação de passar por algum momento de constrangimento, algum momento complicado, e falar assim: eu nunca pensei que eu passaria por isso. Quem já viveu isso? Eu nunca pensei que eu ia viver essa situação. Eu nunca pensei que isso ia acontecer comigo. Aí depois você fala assim: mas não é que eu me dei bem? Mas não é que eu me saí bem, eu me controlei, eu fui fino, domínio próprio, nem gritei, falei alto, só olhei, nem bati boca, eu me saí muito bem, eu nem sabia que eu conseguiria. Sabe o que é isso? É Deus usando aquele deserto lá de trás para te preparar para aquilo que você nem sabia que ia acontecer. Deus usa desertos não apenas para te preparar para o que está na tua frente, mas Deus conhece o teu amanhã. Deus está preparando essa igreja para o invisível, para o inesperado. E quando acontecer, você vai estar pronto para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então ele pega: vamos bem para o deserto, porque falta fome.
Eu preciso te ensinar algumas coisas, te habilitar, te preparar algumas coisas. Quer ver uma outra maneira interessante que Deus usa? Para criar em nós um apetite que a gente não havia ou não tinha antes, é um método que eu chamo de exposição. Exposição provoca em mim um apetite por algo que eu nunca desejei, porque eu nunca soube que existia. Não venha me cobrar algo que eu nem sei que existe, entende? Como é que eu posso desejar alçar lugares, chegar em patamares que eu nem sei que são possíveis? Então, a gente às vezes não progride, não cresce, não chega em lugares mais altos, mais abençoados, não é por falta de esforço, é por falta de exposição. Pastor, eu não posso querer chegar se eu nem sei que existe. Aí Deus te expõe a ambientes, a lugares e a pessoas para você olhar e falar assim: rapaz, dá para fazer isso. Nunca pensei que dava para fazer isso. Eu não sabia que dava para chegar naquele lugar. Isso acontece na Bíblia, sabe onde? Os discípulos estão, meu irmão, num barco e vem uma grande tempestade e estão pensando que vão morrer. Aí Jesus vem andando sobre as águas. Aí Pedro que é pescador, está no barco dele, se bobear. Pedro fala assim: Senhor, se és tu, me faz ir contigo andando por sobre as águas. Jesus fala: vem. O que Pedro faz? Rapaz, um homem corajoso. O homem vai e começa a andar sobre as águas. Minha pergunta para você é: Pedro era pescador? Pedro passou o maior tempo da sua vida naquelas águas e em nenhum momento ele tinha tentado andar sobre as águas, até aquele momento. Por quê? Porque ele nunca pensou que fosse possível. Mas quando ele foi exposto a um homem andando sobre as águas, ele olhou e falou: Senhor, se és tu e tu consegue andar, me faz andar por cima das águas. Senhor, eu não sabia que era possível, eu nem vislumbrava que isso era algo natural ou possível, mas agora que tu estás fazendo, eu também quero fazer. Para mim eu nem sabia que era possível, mas agora que é possível, eu também quero andar por sobre as águas. Deus te coloca em ambientes, Deus te coloca nessa pregação para te provocar e mostrar para você: pode mais, dá mais, existe jeito, existe um outro caminho. Você acha que não tem como porque muitas coisas estão na frente. Deus pode te fazer andar por cima das águas, sabe? Quando Jesus anda por cima das águas, Ele está passando uma mensagem. Os discípulos acham que vão morrer, nós estamos prestes a morrer. Aí Jesus vem andando sobre a tempestade, dizendo: aquilo que você acha que vai te matar, eu piso por cima. Aquilo que você acha que vai acabar com a sua vida, eu faço daquilo piso, eu faço daquilo asfalto, eu faço aquilo passarela. Eu vejo Jesus andando sobre o câncer, eu vejo Jesus andando sobre o diagnóstico negativo, eu vejo Jesus andando sobre o atrito familiar, porque aquilo que você acha que é o seu fim, Jesus fala: eu coloco no chão e eu piso sobre isso. Se Jesus pisou, não é só para a gente olhar e falar: uau, ele consegue, não. Jesus faz para mostrar para você o que você consegue fazer, se você tiver a audácia e o espírito que ele tem. Pedro, eu quero andar também. Então para pensar. Por que você viveu nos últimos anos ambientes? Sabe aquela sala de reunião que você entrou e olhou assim e falou: o que eu estou fazendo aqui? Aqui só tem, eu estou falando com C-level aqui. Só tem gerente, só tem coordenador, estou com os presidentes. O que eu estou fazendo nessa sala de reunião? Só tem peixe grande. Sabe por que Deus te permitiu chegar lá? Para te expor e falar: eu consigo fazer coisas maiores na tua vida. Por que você tem conhecido pastores, lideranças, irmãos na tua área de atuação? É Ele mostrando para você: eu consigo fazer na tua vida o mesmo que eu estou fazendo na vida dele. Agora a gente tem que ter cuidado um pouco com a exposição, porque a exposição, ela nos inspira a crescer e a fazer mais. Mas Satanás, ele vai tentar deturpar, para que você administre mal essa exposição. E ao invés de se inspirar, você vai invejar. Então Deus vai te colocar em salas, Deus vai te colocar em reuniões, dentro do teu segmento, dentro da tua área, de pessoas que estão fazendo coisas muito maiores do que você. Só que ao invés de você se inspirar neles, você vai invejar eles, querendo ter o que eles têm. Mas exposição não é para você invejar, não é para você dizer: eu quero ter o que tu deu para ele. Exposição é para você falar: Senhor, eu quero abraçar o que tu tens para mim. Se tu faz na vida dele, eu também quero. Se ele anda sobre as águas, eu também quero. Eu não sei qual água tu vai fazer ou andar, eu não sei em que local tu vai fazer, mas eu também quero. Eu vejo na minha vida, irmãos. Eu tive ano passado, eu acho, numa viagem, eu achei até bonito, nem mencionei aqui,
que eu vi no início as crianças cantando e passou um clipe do Três Palavrinhas ali, né? Quem gosta do Três Palavrinhas, hein? Cadê os papais e mamãe? Glória a Deus. Três Palavrinhas é um projeto que Deus deu para mim e para sócios meus há 10 anos atrás. Nesse ano nós completamos 10 anos. Deus me deu o prazer, a alegria de fazer o Três Palavrinhas e até hoje a gente participar. Três Palavrinhas, ele é o 25º maior canal do YouTube no Brasil. Não estou falando evangélico, geral. No Brasil, 9 milhões de visualizações todo santo dia. Só que para a gente chegar nesse patamar, Deus nos expôs a situações. Ano passado, Deus me relembrou falando: André, eu consigo fazer mais. Eu fui numa viagem nos Estados Unidos, numa feira, porque a gente ia expor a expansão do Três Palavrinhas para inglês. A gente fez o Three Little Words, que as músicas em inglês, foi lançado nos Estados Unidos, participou de uma feira. Aí eu tinha um amigo, porque eu fui reunindo em vários estados para falar com os donos e os representantes de televisão cristã americana. Então a gente começou lá em Los Angeles, na TBN, e foi cruzando os Estados Unidos inteiro. E quando eu cheguei no meio, tem uma cidade chamada Baton Rouge, na Louisiana. Um amigo meu tem lá tem uma rede de televisão cristã. Ele falou: André, vem para cá que eu vou te colocar aqui para falar com as pessoas. Eu cheguei na cidade, ele falou: olha, tem uma surpresa para você. Vamos se encontrar para o almoço, que eu pago o teu almoço. Eu falei: Senhor, eu preciso de amizades assim. Alguém que paga o meu almoço em dólar numa steakhouse. Senhor, eu recebo. Tá bom, igreja? Eu recebo em nome de Jesus. Aí quando eu cheguei, o sulista americano, ele é muito parecido, eu sou do norte, eu sou amazonense, com um nortista, com um carioca, gente quente, ele abraça, eles beijam, eles falam, eles são grudentos, né? Muito parecido com a minha esposa, ela é assim, ela gosta de estar junto, gosta de abraçar, vem para cá e tudo. E ele sempre foi assim comigo, mas quando eu cheguei, e ele estava entrando no restaurante, eu vi que ele estava compenetrado, eu vi que ele estava mantendo uma pose, eu falei: ué, muito estranho isso. Aí quando eu percebi, tinha alguém entrando assim no restaurante, ele pega e ele abre a porta. Eu falei: deve ser alguém muito importante. Ele me chamou para o almoço, disse que ia pagar. Eu pensei que ia conversar com ele. Quando ele abre a porta e coloca para sentar na minha frente, durante um almoço de umas 3 horas de almoço, nada mais, nada menos, eu não sei se você vai conhecer, mas um pastor que me abençoou muito e abençoou muito esse mundo. Eu tive nessa oportunidade o prazer de almoçar por 3 horas na frente, e bater um papo, conversar com um pastor chamado Jimmy Swaggart. Eu não sei se você conhece. Jimmy Swaggart provavelmente é o pastor hoje que mais ganhou almas para Cristo, que está vivo ainda. Muita gente não conhece o nome do Jimmy Swaggart por nome, conhece mais do Billy Graham, não é verdade? Billy Graham é muito conhecido. Mas no enterro do Billy Graham, eu estava assistindo um dia, eu achei algo muito interessante. O filho dele, Franklin Graham, ele fez lá as homenagens e tudo, e perguntaram, uma das grandes televisões americanas, CBS, ABC, se eu não me engano, chegaram para ele e perguntou assim: vem aqui, como é que você, Franklin Graham, se acha sendo filho do maior pregador do evangelho que já pisou na terra, nesses tempos, né? O maior pregador da atualidade no mundo. Aí quando botou o microfone para ele, ele respondeu assim: não sei, pergunta para o filho do Jimmy Swaggart, pelo respeito que eles tinham um com os outros, pela amizade que tinham. Durante 3 horas, gente, aquele homem orou por mim, eu falei da igreja, eu falei do ministério, eu falei do Três Palavrinhas, eu falei dos meus desafios. Aí ele falou que antes de eu nascer, ele fez uma cruzada no Maracanã, que foi o maior público até hoje no Maracanã, lotou arquibancada e todo o gramado, na Argentina, na América do Sul, projeto de rádio. Antes de eu nascer, era um homem que pregava no mundo inteiro pela rádio, ele estava falando qual foi o caminho que ele traçou. E a pergunta que eu fiz para ele, entenda isso aí, cada um de vocês, principalmente os jovens: se Deus colocar alguém grande do teu lado, não pergunta o que ele fez, pergunta onde ele errou. Você aprende mais com o erro dos outros. É assim que se torna um sábio. Inteligente aprende com o seu próprio erro. O sábio não precisa errar, ele aprende com o erro dos outros. Falei: onde foi que tu errou nisso? Ele falou durante 3 horas. No final, ele orou por mim. E aí na hora de pedir a sobremesa, ele até tirou o dente. Aí pegou só essa coisinha e falou assim: Senhor, ele é humano, Jesus, glória a Deus, aleluia. Sabe aquela coisa de humanizar a pessoa? Aí eu falei assim: Senhor, por que eu estou aqui? Eu vim para uma reunião de televisão. Por que eu estou sentado na frente desse general do teu evangelho? Aí o Espírito Santo falou: André, eu quero te expor e te mostrar o que eu posso fazer na vida de pessoas que se colocam disponíveis como o Jimmy se colocou. Eu quero te mostrar e te falar que na tua igreja eu posso fazer o que eu fiz na dele, no teu ministério eu posso fazer o que eu fiz na vida dele, na tua vida, na tua esposa, na tua família, eu posso fazer o que eu fiz na vida dele, meus irmãos. Cada encontro que Deus nos proporciona é Deus nos expondo. Existe um nível maior. Eu quero levar vocês além, porque os pensamentos dele são maiores do que o seu. Então aproveite
Quem sabe nessa noite Deus me trouxe aqui para te expor a uma palavra que te provocasse e te falasse: tenha mais fome, busque mais, queira mais de Deus, porque quando a gente não tem fome, Ele pega a gente e leva para o deserto. Quando a gente não tem fome, Ele nos expõe a pessoas, a ambientes, a pregações, a lugares que nos inspiram. Por último, para eu terminar aqui, já indo para o final, uma das maneiras que Deus faz e usa para criar fome na gente é: se eu não desejo, se eu não tenho fome, se eu não quero, Deus tem que criar um querer em mim. Você entende que Jesus fala assim, ó: bem-aventurado é quem tem fome e sede de justiça, porque estes serão preenchidos, completos e saciados. Então, ele fala de um Deus que enche quem está com fome, mas existe um Deus que cria uma fome quando você não tem. Que é isso, pastor? É quando Deus cria um desejo que não foi originado em mim, foi originado nele. É o que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o efetuar. Ei, tu não está desejando não? Tu não está querendo não? Tu não está com fome não? Sabe quando Deus te fez acordar de madrugada e você pegou canetinha e começou a escrever? Sabe quando você falou: do nada eu vou para a igreja hoje, eu vou orar hoje, eu vou cantar hoje, eu vou me envolver na igreja? Do nada veio essa vontade? Não, veja, isso não é uma vontade que o teu coração te deu, é uma vontade que Deus deu para o teu coração. Porque quando eu não desejo, Deus coloca no meu coração. Deus usa um profeta, Deus usa alguém para falar: ei, eu tenho um grande projeto contigo. E Ele cria, Ele coloca uma pulga atrás da minha orelha. Ele me provoca a buscar mais, a querer mais, a sentir mais, a ter mais. Deus também provoca a fome. Se eu não quero, Senhor, e essa tem sido a minha oração desde o início do ano, quando Deus me mostrou esse texto. Eu olhei e falei: rapaz, é isso mesmo? Claro que isso aqui eu estou respeitando toda a nossa doutrina, não estou falando que é Ele que escolhe por nós. Não, não é isso. Nós temos livre-arbítrio para fazer nossas escolhas, mas existem desejos e quereres que Ele provoca em nós, porque é Ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Pastor, onde é que está na Bíblia isso? Ana, esposa de Eucana, ela tinha um desejo insaciável. Qual era? Ter um filho. Ela não queria todo culto, todo dia que ela ia para a igreja: Senhor, eu quero um filho, Senhor, me dá um filho, Senhor, eu quero um filho, Senhor, me dá um filho. O desejo dela era tão grande, era tão insaciável, consumia tanto ela, que o texto bíblico nos expõe, a Bíblia nos relata um diálogo que ela tem com o esposo. E aquilo era tão sério na vida dela, porque se esse texto está lá, é justamente para nos expor e nos provocar a seriedade desse desejo. Mostra que Eucana, o esposo dela, chega com ela e fala assim: meu amor, eu não sei como Eucana chamava Ana, né? Aninha, né? Meu amor, tá tranquilo. Essa é a versão do pastor André, tá? Eucana chega com ela e fala assim: olha, eu não vou te amar menos ou te amar mais se você me der um filho. Então, desencana, Ana. Fica tranquila, Ana. Sem pressão, Ana. Não precisa, não coloque esse peso sobre os teus ombros. Eu te amo de qualquer jeito. Então ele expressa, fala assim: fica tranquilo, eu sei que todo dia tu busca, só fala disso, só quer isso, só isso, mas para mim está tudo certo. Eu te amo de qualquer jeito. Só que mesmo assim, aquele desejo, aquele querer não saía do coração dela. Sabe por quê? Porque Ana pensava que queria um filho, mas era Deus que queria um profeta. Ana pensava que queria um menino, era Deus que queria um Samuel. E quando existem vontades no nosso coração que não saem, pode o pastor aconselhar, pode o esposo aconselhar, mas você dorme e acorda com aquilo no coração. Sabe aquilo que você engavetou há anos atrás, e toda vez que vem um pastor e toca nessa ferida e fala: aquele projeto, aquele sonho, aquele desígnio, aquele livro, aquele texto, sabe aquela empresa, sabe aquela iniciativa que você teve, que você escreveu, mas porque bateu a cara na porta algumas vezes você engavetou. Por que aquilo não saiu do teu coração? Quem sabe é porque aquilo não é um querer teu, é um querer de Deus. E quando o querer é de Deus, ele não sai do nosso coração. Aprenda isso, entenda isso nessa noite. Existem coisas que o teu coração te dá, mas existem coisas que é Deus que dá para o nosso coração. E se Ele te deu, Ele que dá o querer, mas Ele também é o que efetua. Então, se Ele colocou no seu coração esse desejo, pode ter certeza, aquele que iniciou a
a boa obra na tua vida, Ele é capaz, Ele é poderoso, Ele vai cumprir. Se Deus criou o querer, Ele vai efetuar e vai usar você para gerar aquilo que Ele está fazendo. Por que a Bíblia vai, gente, nos expor a Abraão e Sara? Para pensar. Por que Ele coloca essas histórias de gente que não pode ter filho e tem filho? De briga de família, de intriga de família, de crise de família. A minha esposa tem um nome muito favelation para isso. Ela fala assim: toda família tem um bafão. Tem que um bafão no texto. Por que mostra aquele problema, não podia ter filho? Aí dorme com a serva, com a concubina, não sei o que, tem filho, aí dá uma briga dentro de casa, esposa, não sei o que. Por que a Bíblia nos expõe tudo aquilo? Para a gente entender. Não para a gente apreciar e falar: uau, Abraão é demais. Não, a Bíblia não coloca a história de Abraão e Sara para a gente abrir a boca e aplaudir para Abraão e Sara. Embora tenhamos que fazer isso. Mas se a Bíblia coloca isso, é para a gente ter a mesma reação de Pedro. Bem, se ela teve filho, eu também posso ter. Se ela gerou, eu também posso gerar. Se ele andou sobre as águas, você também pode andar. Você está entendendo que se Sara gerou, você também pode gerar em tempos que os outros falam que é tarde demais? Sabe aquele sonho que você fala: já não tenho idade, eu já não tenho dinheiro, já não tenho nome, já não tenho diploma, eu não tenho tempo para isso. Isso foi uma coisa lá atrás. Se Deus fez com Sara, Deus pode fazer na tua vida. A Bíblia de capa a capa nos expõe apenas historinhas para a gente falar: uau, que bonito. Não, faz aquilo para nos expor e provocar fome e sede na gente. No mundo espiritual eu vejo alguém andando sobre as águas falando: você também quer andar? Você também quer vir? Então, quando nós não desejamos, quando nós não buscamos e não temos fome, Deus vai nos pegar e nos levar para o deserto. Deus vai pegar a gente e vai nos expor a textos bíblicos, a pregações, a localizações, a pessoas. Deus vai colocar em nós um querer. Senhor, se a igreja não quer, coloca um querer na igreja. Se o meu irmão, alguém aqui da orquestra não quer, coloca um desejo no coração deles. Que eles possam voltar a acordar nessa madrugada, incendiados pelo Teu Espírito Santo, para falar: ainda dá tempo, não é tarde demais. Sara gerou na velhice, todos falavam que ela não podia, todos falavam que era impossível, todos falavam que era tarde demais. Mas se Sara gerou, você também pode gerar. Eu oro para que Deus coloque na tua vida, no teu coração, um desejo que só pode vir do céu. E desejos de Deus são esses desejos assim. Não é: meu desejo é comprar um carro. Não, isso não é Deus que vai te dar. O desejo que Deus coloca no nosso coração, eu não estou falando que é errado você pedir e desejar isso, não. Eu também desejo. Mas os desejos que vêm de Deus são desejos que resolvem um problema do mundo, resolvem um problema e uma necessidade da igreja. Então comece a tentar alinhar o teu desejo com o desejo de Deus. Ana foi craque. Ana nos ensina, porque ela chegou e ela fez a seguinte oração: Senhor, se Tu me deres um filho, eu te dou ele como profeta. Senhor, eu estou olhando aqui na igreja, está precisando talvez de obreiro, está precisando de mais músicos, está precisando de alguém, está precisando de sei o quê. Senhor, me dá uma filha, me dá um filho. Senhor, não precisa nem dar, você já tem. Senhor, salva o meu filho e a minha filha. Coloque eles ajoelhados aqui no apelo, Senhor. Ore por isso, porque isso é nascer também, isso aqui é nascer de novo. Ora pelo seu esposo, ore pela sua esposa, porque Deus tem projetos na vida dele. Se isso se tornar o desejo do teu coração, Deus está falando: também é o desejo do meu coração. E aquele que efetua, aquele que coloca o querer, também vai fazer o efetuar. Você pode ficar de pé? Aleluia. Jesus, olha que interessante. Jesus, ele está pregando para crentes. E ele fala assim: olha, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Esse texto me veio agora, o Espírito colocou no meu coração. Sabe qual é a revelação desse texto? Não é o que Jesus disse, mas é para quem ele disse. Sabe para quem Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância? Sabe para quem ele falou? Para quem já estava vivo. Ele não estava no cemitério não, pregando para gente morta, falando de vida. Ele estava falando assim: ó, vocês estão vivendo, mas a vida que vocês estão vivendo não é a vida que eu quero para vocês, não é a vida que eu tenho para vocês, não é tudo que eu desejo para vocês. Eu estou pregando sobre isso hoje. Eu estou te provocando para que você tenha fome, para que você tenha sede, para que você busque, para que você vá atrás, para que você persiga, para que você possa viver uma vida em abundância aqui na terra.
No céu não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter necessidade. Mas Jesus nos ensina na sua oração: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Então Jesus morreu na cruz para nos levar para o céu, mas Ele viveu no mundo para nos ensinar como é que a gente traz o céu para a terra. A vida de Jesus é feita desses dois estágios: do sacrifício que me dá acesso ao céu, mas dos ensinamentos que me faz trazer o céu na terra enquanto eu vivo aqui. E é exatamente isso que eu estou pregando. Quer ter vida com abundância? Tenha fome. Quer ter vida plena? Tenha fome. Quer crescer? Tenha fome. Quer viver o que Deus tem para a tua vida? Tenha fome. Busque mais. Eu estou falando aqui para leão e leoas aqui nessa igreja. Nós somos escolhidos por Deus para sermos o povo mais triunfante. O inferno tem que ter medo dessa igreja mesmo. As portas do inferno não prevalecem contra essa igreja, porque as habilidades que esta igreja tem. Eu estava sentado ali falando: Senhor, eu fechei o olho um momento, eu falei assim: eu acho que é playback, não é verdade que eles estão tocando ao vivo. E era ao vivo, porque a habilidade musical, a habilidade de pregação, de comunhão dessa igreja é extraordinária. Dá para ganhar toda a Alphaville, Barueri, São Paulo? Dá. Pastor, o que nos separa de ganhar tudo? Fome. Você já tem habilidade. Vocês, meus irmãos, já têm tudo. Só lhes faltam fome. Que Deus possa nessa noite provocar uma fome insaciável para você. Você entendeu? Isso aqui é topo de monte. Para você pegar isso e espalhar, chegando lá em casa, você tem que botar em prática uma dessas coisas que foram pregadas aqui. Porque não adianta viver glória no topo de monte você não tem autoridade para expulsar demônio embaixo de monte. Não adianta viver um momento maravilhoso aqui na igreja e chegar em casa, eu tiro a roupa, e como eu tiro a roupa e boto a minha roupa de dormir, eu também tirei tudo aquilo que eu recebi aqui. Não, aplique na sua vida, busque a Deus, ore mais, jejue mais, senão Ele vai ter que te levar para um deserto. A melhor maneira da gente aprender é sendo exposto, pedindo um querer. Deserto dói mais, mas se for necessário, Ele vai te levar para o deserto, porque Ele quer uma igreja faminta.